Olá, tudo bem? Aqui é o professor Anderson novamente e estou aqui para trabalhar com vocês hoje o módulo 2 da nossa disciplina Didática Geral. No módulo 2, hoje nós trabalharemos os fundamentos da didática, seguindo com o conceito de que é didática geral e voltaremos ao histórico da didática e seu caráter pedagógico, ok? Então eu vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre como a didática começou a ser vislumbrada, a ser percebida didaticamente falando, né, o aspecto didático no processo pedagógico, ok? Mas primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a didática geral. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é didática geral, o que é didática específica, tá bom? Lembrando, no primeiro módulo, nós trabalhamos também os fundamentos da didática. Só que os fundamentos da didática no primeiro módulo foram voltados mais para o conceito, né, o vocábulo, no dicionário mesmo, do que é didática, e o histórico da didática sem estar vinculado com o caráter pedagógico. Tranquilo? Para iniciar a nossa aula de hoje, eu gostaria de passar para vocês um vídeo, um vídeo que foi produzido também, foi produzido pelo Ministério da Educação e foi vinculado, né, foi passado na mídia durante os anos de 2010, 2011, se eu não me engano. Mas esse vídeo eu quero colocar para vocês para que a gente perceba que a didática ela é fundamental em todas as áreas, né, profissionais. Mas se tratando dos profissionais da educação, ela tem uma relevância, uma importância, ela tem uma essência, melhor dizendo, né, ela tem uma significância enorme para o processo de se tornar, de ser professor. Então, que a gente consiga perceber que no ato, né, do ser professor, a didática está inserida. Por mais que a gente pense assim, existe professor que não tem didática. Na verdade, todo professor tem a sua didática. Às vezes, o impacto ou o resultado daquela didática não é tão proveitoso, não é tão significativo para o processo, né? Que o processo final sempre é a aprendizagem do aluno. Mas é necessário que a gente garanta, que a gente tenha certeza que em todo o processo educativo existe uma didática, ok? Por mais que ela não seja esclarecedora, por mais que ela não tenha sido planejada, há sim uma didática em todo o processo educacional. Aí, os desdobramentos, a avaliação feita após esse resultado, né, até após esse processo, que será, né, definido qual foi a qualidade daquela didática praticada. Então, para iniciar a nossa discussão de hoje, vai para vocês aí um pequeno vídeo, né, para nós entendermos a função do professor. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia, do que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo, tem um bom professor, tem um bom professor. Então, pessoal, a gente começa a entender, né, o conceito do que é ser bom professor a partir dos resultados, não é verdade? Então, a avaliação é um dos componentes desse processo didático. Nós começamos a entender que a didática ela está presente no ato de se ensinar. É legal que nós tenhamos a visão que existem professores e professores. Nós temos a plena convicção disso. Mas o que difere um professor de outro é a didática que ele utiliza em sala de aula. Ou como ele aplica, ele coloca em prática essa didática, ok? Para iniciar nossa aula com o aspecto teórico, é legal que nós tenhamos também o entendimento, novamente dizendo, dos conceitos e princípios de didática geral. Lembra que eu comentei? Tem algumas pessoas que têm dificuldade para entender. Quando que o Libânio estava lendo um texto, o Libânio comentou que existe a didática geral, existe a didática específica.
Anderson, como que é essa divisão? Como que é feito isso? Sempre que a gente falar de didática geral, lembra da nossa aula passada, quando Comênios trouxe o sentido de ensinar, a didática como arte de ensinar tudo a todos. Então, nós começamos a entender didática geral como algo macro, ok? E a didática específica, como o próprio nome já diz, são as diferentes áreas do saber. Por exemplo, quando a gente fala assim, ó, a educação é a arma mais poderosa do mundo. É como se a gente falasse de didática geral. Não dá para dimensionar, né, aonde está essa educação, né, nessa frase. É a arma mais poderosa do mundo, ela é geral. Quando a gente fala de didática específica, são as particularidades. Por exemplo, curso de pedagogia. Ela tem as didáticas específicas daquele curso. O curso em si tem a didática geral, mas as disciplinas que agregam, que completam, né, complementam aquele curso, são as didáticas específicas. Vamos pensar no aluno, a totalidade do saber. Didática geral, professor, totalidade do saber. Eu sou professor. Professor de quê? Não, eu sou professor. Didática geral. Agora, quando eu limito, né, eu faço a divisão de uma área específica, aí eu já caio na didática chamada didática específica, ok? Para ficar mais fácil, nós temos aqui a ideia de Pimenta, de 2016. Ele traz para a gente o que é essa didática geral, né? Ele traz para a gente os princípios, as finalidades de ensinar dos pontos de vista da didática geral. Olha lá, a didática geral explicita as finalidades do ensinar dos pontos de vista. Primeiro ponto de vista, político e ideológico, relação conhecimento e poder. Toda educação, ela passa por esse processo, né? Uma educação, ela tem sim o seu sentido político. Anderson, você está falando de qual sentido político? Vamos lembrar do Paulo Freire, né? Paulo Freire colocou para a gente que toda educação é um ato político. Anderson, mas quando eu não faço a minha função enquanto professor, está sendo realizado nesse momento também um ato político, né? Mesmo que seja de omissão, mas é um ato político, ok? E a educação e a didática que se traduz nesse ato de ensinar, ela revela também um aspecto ideológico. Por exemplo, quando eu nego Paulo Freire no atual contexto, né, educacional, na verdade eu estou mostrando as minhas ideologias. Quer dizer que eu não concordo com Paulo Freire, então eu não acredito em tal perspectiva de ensino. Ou, quer dizer, né, aquilo que eu acredito é revelado por meio da minha didática. O segundo princípio, a segunda finalidade que Pimenta coloca para a gente é o princípio ético, relação conhecimento e formação humana. Nós vamos ver que no terceiro módulo, né, no próximo módulo, que essa função, esse princípio ético, ele é muito complicado. Complicado em que sentido? A cada momento histórico, eu tenho uma didática voltada para uma teoria, para um tipo de pedagogia, né? O Saviani fala das pedagogias, Libani fala das tendências pedagógicas. Então, a ideia é a mesma. Para cada momento histórico, eu vou, enquanto professor, ensinar de alguma forma, ok? Claro que, a partir da década de 80 no Brasil, nós temos uma nova configuração ética da profissão do que é ser professor. O terceiro item que ele coloca aí, que Pimenta coloca para a gente, são os princípios psicopedagógicos, relação conhecimento e desenvolvimento do pensar e sentir, dos valores. E o quarto, né, a didática geral, ela aparece lá nos princípios didáticos. O que são esses princípios didáticos? Aqui é o que a gente mais conhece sobre didática geral, desde Comênios, né, passando por vários, desde o século XVII, até chegar aqui no nosso momento histórico. Olha lá. Organização do ensino, seleção de conteúdos, de currículos e organização das aulas, das formas de ensinar, da avaliação, da construção de conhecimentos, né? Então, esse princípio didático aí é o que a gente mais conhece se tratando da educação. Nós não podemos esquecer que essa didática geral, ela tem, né, junto com ela, o aspecto político ideológico, o aspecto ético e o aspecto psicopedagógico, ok? Mas retomando a essência do termo, né, o que seria essa didática geral? É lembrar do Comênios lá, é a arte de ensinar tudo a todos. Aí lembra que eu comentei com vocês que algumas pessoas têm dúvida sobre o que é ou o que são didáticas específicas? Nós temos aqui, né, nas falas de Pimenta também, nas ideias de Pimenta,
O que são essas didáticas específicas? Olha lá. As didáticas específicas ocupam-se dos conteúdos e métodos próprios de cada matéria na sua relação com fins educacionais. Então, lembra que eu comentei no início? A pedagogia é a essência, é uma ciência. Cada área dentro da pedagogia são as didáticas específicas. Por exemplo, dentro do curso de pedagogia ou na pós-graduação que seja, eu tenho profissionais que vão encontrar a identidade profissional. Eu tenho professores em formação que vão encontrar a identidade profissional no processo de formação. Por isso, as didáticas específicas são tão importantes que elas juntas, elas completam, elas fazem acontecer o todo, ok? Um exemplo claro disso. Eu tenho no curso de pedagogia a disciplina lá de metodologia científica, de docência, de literatura infantil, de estágio curricular e por aí vai. Eu posso entender que essas disciplinas são didáticas específicas e que juntas, né, elas vão formar o curso de pedagogia. Vamos pensar numa graduação, em qualquer graduação ou pós-graduação, né, é da mesma forma. Num curso de pós-graduação, por exemplo, você tem as disciplinas ou as didáticas específicas que vão se juntar, né, vão se unir e formar o todo, que é aquela graduação ou pós-graduação, ok? Para a gente não confundir didática geral com didática específica. Olha lá, didática geral trata da teoria geral do ensino, ok? As didáticas específicas, elas contemplam situações concretas da prática docente. Então, para a gente não confundir, didática geral integra de maneira global os processos e procedimentos que dão fundamento ao ensino e aprendizagem. E já a didática específica, elas são essas situações concretas da prática docente. É interessante a gente entender que, por mais que cada didática, a geral tem a sua característica, a didática específica tem as suas características, mas que ambas, elas são interdependentes. Anderson, o que é isso, ser interdependente? Quer dizer que elas têm um único objeto, né? É o ensino. Se eu falo da didática geral, eu estou falando ao mesmo tempo dos processos que envolvem ensino. Se eu falo da didática específica, né, o ponto final, o ponto de chegada é também o ensino, ok? Então é legal que a gente tenha compreensão. Didática geral trata das teorias gerais do ensino, é global. Lembra lá daquela frase que eu utilizei? A educação é a arma mais poderosa do mundo. É o que eu estou dizendo de uma didática geral, didática global. A educação é a arma mais poderosa do mundo. Agora, dependendo da minha formação, da minha perspectiva, do meu aspecto político, ideológico, eu vou trazer isso para a minha didática específica, ok? Não dá para falar que a didática geral ela servirá apenas para um modelo de profissão, para um modelo ideológico. Não. A partir das didáticas específicas, eu tenho a didática geral e vice-versa, porque elas são interdependentes, ok? Vou falar um pouquinho para vocês do histórico da didática e do seu caráter pedagógico. Pessoal, não confundam. No primeiro módulo, nós falamos do histórico da didática quando surgiu, né? Falei lá do Comênios, quais eram os objetivos de Comênios, né? Tanto da vinculação com a igreja, que a igreja tinha no processo educacional, e da tentativa de reconfigurar, ou, na verdade, de colocar a ciência, né, nesse processo didático, nesse processo educacional. Então, hoje, nessa aula de hoje, eu quero falar um pouquinho para vocês do histórico da didática e do seu caráter pedagógico. Para isso, eu vou usar como referência, né, que até o Libânio cita ela, e demais autores, Saviani também, a autora Maria Amélia Castro, 1991, uma obra que ela tem, que fala sobre a didática no seu caráter pedagógico. É legal que vocês tenham essa compreensão para que a gente possa entender um pouquinho mais da onde que surgiu a didática, quais autores começaram a entender que a didática era importante para o processo educacional, que elas configuravam um aspecto teórico, um aspecto político, um aspecto ético.
Então, essa autora, né, Maria Amélia Castro, ou Castro propriamente dizendo, ela traz pra gente o que essa didática tinha como relação com a pedagogia, com o ensino, ok? Olha lá, didática, termo conhecido desde a Grécia Antiga. Como assim, termo conhecido desde a Grécia Antiga? As pessoas falavam de didática lá na Grécia? Não, mas eles falavam em como ensinar. Por exemplo, olha lá, alguns definem a didática como ação que se refere ao ensino. Vamos lembrar sempre? Alguns definem a didática como uma ação que se refere ao ensino. E o ensino existe desde quando? Então, vale a reflexão. Desde quando surgiu o ensino, nós temos a didática. Às vezes, né, ou melhor dizendo, a didática não era tão analisada, tão pesquisada como a gente tem hoje. Então, em qualquer ato educacional hoje, a gente parte do princípio didático. O que eu quero com essa aula? Qual o objetivo dela? Qual o tipo de sujeito eu quero formar? Qual a intencionalidade da minha aula? Porque hoje nós temos várias reflexões acerca do ato de ensinar, ok? Lá na Grécia Antiga, tinham essa mesma preocupação? Claro que não, mas tinha preocupação com a formação. Então tinha didática. Olha lá, aparece ainda a didática como ciência. O objetivo fundamental é ocupar-se das estratégias de ensino, das questões práticas relativas à metodologia e às estratégias de aprendizagem. Se a gente pegar esse último ponto aí, nós vamos entender que está falando diretamente da didática específica e não da didática geral, ok? Porque aparece lá, ó, ocupar-se das estratégias, ou quer dizer, metodologias, ok? Para nós termos o entendimento que a didática está relacionada ao ato de ensinar, e isso desde a Grécia Antiga, como aparece aí, nós temos uma pequena charge aqui, um HQ. É uma história em quadrinho, melhor, pontuando para vocês. Olha lá, ó. Cascão, ensinei o Floquinho a assobiar. Assobia, Floquinho? Eu disse que ensinei, não que ele havia aprendido. Né? Então, é legal que nós tenhamos a compreensão de que ensinar é um ato, envolve a didática. Mas aprender é um outro pressuposto, né? Então, parte de uma outra dimensão. Ensinar e aprender, por mais que sejam separados, né? São dois atos que estão separados, como a gente pode ver, né? Na fala, no ideário que o Paulo Freire coloca pra gente. Paulo Freire colocou isso muito bem. Olha só, nós temos aqui a história em quadrinho, né? Que traz uma situação em que o cachorro, né, ou quer dizer, né, o cão aprendeu a assobiar, que ele aprendeu não, que o Cebolinha ensinou ele a assobiar, mas que na verdade ele não aprendeu, né, porque tem certas situações que o professor irá ensinar, mas o aluno não irá chegar à aprendizagem. Olha, pessoal, é legal que nós façamos uma reflexão muito interessante acerca disso. Nós temos hoje um documento normativo, que é a BNCC, que traz o ensino por habilidades e competências. Então, eu preciso desenvolver habilidades dos alunos para chegar a determinadas competências. A didática, ela vai entrar nesse processo do desenvolver habilidades, ok? E nós temos que temos que ter mesmo essa compreensão que nem todos os alunos irão desenvolver determinadas habilidades. Ok? Então quer dizer que ele não vai aprender aquele conteúdo. Às vezes não vai aprender pelo modo que você está ensinando. Então, ensinar e aprender, olha lá que Paulo Freire coloca. Ensinar e aprender devem ser vistas como duas entidades separadas. O ato de ensinar está vinculado a quem? Ao professor. O ato de aprender, ao aluno. Se nós pensar um pouquinho, refletir, né, nós vamos identificar que o Vygotsky coloca pra gente que essa é uma relação, é uma interação, onde professor e aluno estão num nível horizontal de aprendizagem, ok? Tanto participam do ato de ensinar, tanto do ato de aprender. Mas Paulo Freire sabiamente colocou para nós, olha, devem ser vistas, né, não é vivenciada, vistas como duas entidades separadas, embora fortemente ligadas. Porque se eu estou ensinando, eu estou ensinando para alguém. Se eu estou aprendendo, eu estou aprendendo com alguém. É isso que o Vygotsky colocou, essa interação. Olha o que o Paulo Freire coloca ainda. Há atitudes e processos ligados ao ensinar, mas há também atitudes e processos ligados ao aprender. Então fica claro para a gente que são processos distintos,
mas que estão fortemente ligados, ok? Mas da onde que surgiu, Anderson, a didática voltado como compromisso pedagógico, como caráter pedagógico? Tá lá, né? Nós já vimos isso. A disciplina didática, como campo de conhecimento, surgiu no século XVII e constituiu um marco revolucionário e doutrinário no campo da educação. Eu vou pontuar para vocês agora 4 autores. Por que eu vou pontuar apenas 4? Porque eu vou falar de modo geral. Na aula sobre tendências pedagógicas eu vou detalhar cada momento, como que cada momento teórico, pedagógico, foi influenciado por um modelo didático, ok? Ou como a didática interferiu nesses processos pedagógicos de cada tendência pedagógica, beleza? Nós temos então, como nós já vimos no primeiro módulo, que Comênio, né, é o pai da didática. Então, o que nós podemos falar? Que didática era essa que tanto Comênio como Hatíquio, né, que aparece aí, como que eles criaram, o que eles imaginavam ser a educação naquele momento do século XVII, como que a didática interferiu nesses processos de conhecimentos pedagógicos, ok? Olha bem, ambos propuseram agrupar os conhecimentos pedagógicos. O que é isso? Né? O que seria esse agrupar os conhecimentos pedagógicos? Nós não podemos perder, né, o caminho, né, o indício, a formação, da onde vem, né, o processo educacional e para onde vai, quem eu quero formar com esse processo educacional. Comênios coloca muito bem, né, que essa educação deveria ser democrática, que incluísse a todos, os pobres, ricos, homens, mulheres, inteligentes e menos capazes. Ele foi o primeiro, o grande pensador, né, o grande nome da história moderna, da moderna história da educação. Né? Então, por isso ele é considerado o pai da didática moderna. Lembra aquela frase, o ato de ensinar tudo a todos? Então ela vem do Comênios, ok? Comênios, né, ou Comênio, como aparece aí, propôs ainda a universalização do saber. Olha aí, agrupar os conhecimentos pedagógicos. Propôs a universalização do saber. O que é isso, né? Era preciso superar os conflitos religiosos e políticos. Se a gente pensar um pouquinho no final do século XVII, nós temos que essa visão do Comênios, tanto Hatíquio, né, era para tentar sistematizar evitar, melhor dizendo, né, evitar vários conflitos, às vezes entre a igreja, o sistema, como eu posso pontuar para vocês, os conflitos religiosos e políticos daquela época. Né? O Comênios foi até chamado a vários países europeus para colocar em prática suas teorias e filosofias. O que é isso? Né? Suas teorias pedagógicas e filosóficas. Ele tinha um modo de pensar voltado para todos. Então, as sociedades daquela época não tinham essa visão. Pensavam em divisões, em muitas hierarquias. E quando o Comênio traz uma pedagogia, uma didática que colocava o ser humano em evidência, o sujeito em destaque, né, isso ganha força e começa a ter um novo sentido o processo educacional, ok? O segundo teórico que aparece aí, né, o segundo nome que aparece pra gente aí, é do Rousseau. O que a gente tem como característica essencial da didática para Rousseau? Olha lá, Rousseau deu origem a um novo conceito de infância. Será que isso era importante na época, né, quando a gente fala de Rousseau? Claro que está falando de 1712 a 1778, nós temos a divisão, né, a transição da Idade Média. O que era o foco? Quem era essa criança na Idade Média? Era aquele sujeito, aquele adulto em miniatura, que não tinha vez, não tinha voz, não tinha nenhuma autonomia, né, não tinha nenhum direito. Então Rousseau, ao trazer um novo sentido para a configuração do que era a infância, ele faz uma ruptura imensa com a sociedade. Aquela sociedade tradicional, aquela sociedade que menosprezava a criança, que não tinha sentimentos pela infância. Né? Philippe Ariès coloca isso muito bem para a gente, um autor chamado Philippe Ariès. Né? A criança era um adulto em miniatura, a teoria do homúnculo. E Rousseau, em uma das suas obras, né, ele coloca muito bem
quem era essa criança? Que sujeito é esse? Por que era muito importante pensar a educação? Então Rousseau é considerado um dos pensadores mais importantes para a educação. Suas ideias, para a gente ter para vocês terem noção, as ideias de Rousseau ainda são consideradas um marco revolucionário em muitos aspectos. Claro, né? Ele revolucionou o contexto educacional e isso é perceptível até hoje, né? Claro, porque Rousseau trouxe uma nova concepção do que é criança. A quebra de paradigma que Rousseau, né, conseguiu evidenciar por meio dos estudos, né, e de aplicações mesmo, isso é na concepção de infância. A criança passou a ter um lugar social. O que é isso? A criança passou a ter um lugar social em si mesma. Anderson, como assim? Ela deixou de ter aquela visão de adulto em miniatura. Então, é necessário que essa nova configuração que Rousseau colocou pra gente, e que até hoje nós vivenciamos, é daquela criança que precisa de cuidado, de atenção, que tem um momento, né, de ser, cada momento, cada fase da criança precisa de um determinado modelo, né, de atenção, de uma determinada ação para com aquela criança, porque ela vai ter um determinado nível de maturidade. Por isso Rousseau é tão importante pra gente. Quando a gente fala dessa Idade Média, né, nós temos que ela foi a Idade das Trevas. O Rousseau, ele começou, né, ou ele vivenciou um momento de transição da Idade das Trevas para o século da luz, né, ou melhor dizendo, o Iluminismo. E junto com esse Iluminismo, nós temos que os sujeitos saíram da escuridão e partiram para a luz. A luz, no caso aqui, é a ciência, né, a racionalidade humana. É legal que a gente entenda isso muito bem. Aonde está a didática aí, Anderson? A didática até então era uma didática cristã, voltada para os valores da família, para a questão da divisão, da fraternidade e da família no sentido já da criança enquanto um adulto em miniatura, né? Nós não podemos perder essa ideia. Já na fase do Iluminismo, o que aparece para a gente é que as ideias do Rousseau, né, influenciaram uma nova concepção, uma nova configuração de criança. Por isso, né, o século da luz. A gente deixa de acreditar em algo que não pode ser comprovado pela ciência e passa a acreditar em algo comprovado cientificamente falando, ok? Por isso, é um aspecto da racionalidade humana. Vou pontuar com vocês bem rapidinho mais dois autores. Um deles está aí, Pestalozzi. Pestalozzi, o que era a didática do Pestalozzi, né? Da dimensões sociais à problemática educacional. A metodologia da didática destina-se ao desenvolvimento do aluno. Olha o que é legal. Quando a gente fala um pouquinho sobre Pestalozzi, nós temos que ter um entendimento que Pestalozzi, as questões que Pestalozzi colocou estão intimamente ligadas à religião, né? Ele era cristão, era seguidor do protestantismo, porém, nós temos que Pestalozzi, ele primou por uma educação que valorizasse o afeto. Em que sentido, né? Ao contrário de muitos seus contemporâneos, o pensador suíço, né, o Pestalozzi, ele não concordava totalmente com o elogio da razão humana. Não concordava, então, só com a ciência. Deveria ir além disso. Para ele, só o amor tinha a força salvadora. Olha a questão do afeto. Nossa, né? A gente fala isso até como... Não é como crítica, mas era como Pestalozzi realmente colocava a educação, né? Essa força salvadora que ele coloca seria capaz de levar o homem à plena realização moral. Então, o homem advindo da ciência, com o aspecto do afeto, o amor, levaria esse sujeito à plena realização. Então, é legal que o Pestalozzi coloca que encontrar conscientemente dentro de si a essência divina que lhe dá liberdade. Então, não posso perder meu vínculo com a fé em detrimento da ciência, e vice-versa. Então, nós temos em Pestalozzi aquela questão do afeto, do cuidado, também ligado à ciência, ok? Alguns autores, né, afirmam que Pestalozzi chegou ao ponto de afirmar que a religiosidade humana, nasce da relação afetiva da criança com a mãe por meio da sensação da providência. É legal que a gente entenda que, por mais que seja um pouco utópico, né, ou que seja muito fantasioso pensar a relação do sujeito com a educação ou a didática nesse sentido,
mas é interessante que a gente entenda em qual sentido Pestalozzi colocou isso, ok? Para fechar, falar um pouquinho para vocês sobre Herbert, porque Herbert será um dos nomes que nós vamos falar sobre na próxima aula. Herbert defende a ideia de educação pela instrução. Os fundamentos de sua proposta foram criticados pelos precursores da Escola Nova. Olha só, quando a gente fala de Herbert, nós temos que Herbert, ele deu muito valor, valorizou em demasia o aspecto científico. Então, quando a gente fala assim, ele foi aquele autor ou aquele teórico onde a pedagogia foi formulada pela primeira vez como ciência. Isso mesmo, foi o primeiro teórico a formular a pedagogia com base em uma ciência. Mas essa pedagogia que era organizada, abrangente, sistemática, tinha fins claros e meios definidos, ela era apenas voltada para o aspecto científico. Então, essa estrutura teórica criada por Herbert se baseou na filosofia do funcionamento da mente. Como assim, Anderson? Porque ela tinha um caráter científico e também ele se fundamentou na psicologia, mas na psicologia cognitiva. Não foi, por exemplo, na mesma psicologia que o Pestalozzi acreditava, mas na pedagogia do desenvolvimento humano, ok? Por isso que nós vamos começar a entender as teorias da educação, a didática, como trabalhar o aluno a partir do aspecto apenas cognitivo. E isso não é tão legal para a educação, como nós vamos ver no próximo módulo, ok? Então, para a próxima aula, nós temos as teorias e correntes pedagógicas, liberal e progressista. Lembrando, as teorias de Herbert, o último autor citado aí, o último teórico, aparecem nas teorias liberais aí, ok? Na próxima aula, no próximo módulo, eu estarei falando sobre isso com vocês. Fica como referência o livro Didática do Libânio e também o livro Didática Geral do Claudino Piletti. Forte abraço e até a próxima aula.